tá? Entra de novo. Olha, não excluiu ninguém, gente. Olha que gracinha. Só porque eu falei. Porque às vezes ele demora muito para começar, aí ele exclui umas pessoas que não sou eu que escolho. É bullying aleatório. Então, olha só, a gente já está gravando nossa aula do dia 24/9. Então, o que a gente vai combinar? Eu vou passar mais exercícios hoje, que a gente vai fazer junto, para fixar, porque tem uma galera aí do terceiro período que está com muita dificuldade, porque não tiveram biologia no ensino médio. Né? Tem uma galera aí do EJA e uns meninos que fizeram direto curso técnico, né? E não teve genética. Então, assim, para os meninos que formaram agora, que tá com a genética fresquinha na cabeça, tá muito fácil. Azão, azão, azinho, azinho, a galera sabe pra caramba, porque formou agora, faz uns 2 anos. Agora pensa para uma pessoa que nunca viu genética, né? Aí você fala assim, nossa, a professora tá fazendo mais devagar. Então a gente tá fazendo ainda esse nivelamento, tá, gente? Hoje nós vamos fazer mais exercícios juntos e eu vou passar para vocês 2 exercícios valendo nota. Já é nota, tá? O primeiro exercício vai ser revendo todos os conceitos que a gente já teve. Então, esse primeiro exercício desses conceitos vai ser, por exemplo, o que é homozigose, o que é heterozigose, que a gente vai fazer hoje. Em um exercício, eu faço a revisão disso tudo. E aí, esse é só discursivo. Eu vou passar para vocês bonitinho aqui e vou colocar lá na plataforma, mas tem uma galera que ainda está sem acesso à plataforma. Segunda coisa que eu vou pedir para vocês se lembram que eu falei que quem está com problema de acesso na plataforma, para conversar comigo, não ficar sem acesso? E eu vi que tem gente que ainda não está acessando. Me chama no privado que nós vamos resolver isso. Por quê? Tá perto da prova, gente. A prova vai ser online. A prova vai estar na plataforma. Então, vocês. Professora, Oi, Lu. as duas atividades vão ser. Ai, meu Deus, vão ser. A senhora vai passar ela aqui falada ou a senhora vai passar no mudo? Não, vou explicar ela ainda. Calma. Tá bom. Calma. Eu vou colocar aqui, eu vou explicar ela aqui, vai estar no Moodle, tá bom? Vai estar nos dois, tá bonitinho. Então, assim, eu ainda não expliquei o que vai ser a atividade, tá? Mas só para vocês entenderem, eu preciso que vocês acessem o Moodle. Quem não tem acesso vai me chamar no privado, que a gente vai dar um jeito desse acesso, porque vocês não podem ficar sem ele para a semana que vem. Na outra semana a gente tira as Professora, provas, tá? Diga, Tamara. essa atividade é para entregar hoje? Não, eu ainda não passei ela, não, calma. Deixa eu explicar. Eu só vou passar ela para vocês, tá? Eu vou Tá, explicar ela bonitinho. tá, ok. Por enquanto é porque alguém perguntou aqui no chat sobre as atividades. Então eu vou explicar bonitinho. Ah, a Tamara saiu. Tô falando com ela, ela se foi. O Fernando resolve na hora, gente. Por isso que eu falo, me chama que eu passo o contato dele escondido. Tá gravando, né? Eu passo o contato dele nos Mocó e vocês vão falar com ele que a gente vai resolver esse negócio, desse acesso de vocês. E aí a gente já resolve. Então vamos lá. Referente à nossa atividade, prestem atenção. Alguém me pediu o plano de ensino que falou que não está aparecendo. Realmente, eu olhei aqui agora. Deixa eu colocar minha tela para espelhar. Todo mundo consegue ver a minha tela? Se alguém não conseguir, fala comigo. Sim, professora, pode continuar. Então, olha só. Quando você olha aqui no plano de ensino, ele está azul. Eu não sei porque ele não está disponível para vocês. Mas aí eu vou verificar, se for necessário, eu vou postar de novo para vocês, tá? Que alguém me pediu hoje o plano de ensino.
Referente às nossas aulas anteriores, a do dia 10, a gravação tá lá. Aquelas dicas do primeiro dia de aula de como estudar tá na plataforma. Os vídeos daquelas perguntas sobre casamento de primo, OGM transgênico e a gravação da aula dia 14 está lá. Do dia 21, que foi segunda-feira, eu não consegui postar para vocês. Por quê? Porque teve a primeira chuva, acabou a energia, meu modem queimou aquele dia e eu estou esperando a Vivo vir aqui para resolver. Por quê? Porque eu estou roteando do celular a aula. Então, por enquanto, eu não consegui carregar no YouTube, gente, porque o YouTube, se eu abrir lá, eu não dou aula para vocês. Então, eu espero um pouquinho que eu vou colocar as duas gravações. Amanhã eu vou para casa da minha mãe e a gente carrega tudo lá. Porque demora quase 2 horas para subir uma aula de 1 hora para o YouTube, tá? Por que eu coloco a aula no YouTube? Para não gastar o crédito de vocês, não, os dados, né? Para ficar mais leve a aula, que senão, na hora que você começar a assistir a aula, seus dados vão acabar. Então, eu vou subir elas, as duas juntas, para o YouTube. E os slides, hoje já dá para, amanhã, junto com a aula, já dá para colocar todos eles, tá? Então, calma lá que vai dar certo. Vamos lá, vamos saber como que vai ser nossa nota. A prova vale 7. E a gente tem... A prova vale 8, na verdade. E a gente tem 2 pontos aí na primeira VA, que é de atividades. A primeira atividade que eu vou passar para vocês hoje, ela tá aqui. São exercícios só daquela parte de... conceitos, né? Qual a importância da genética, o que é gene, o que é um cromossomo, o que é o DNA e o RNA, qual a importância do DNA para os animais, o que é recessivo, o que é dominante, o que é homozigose, tudo que eu já expliquei para vocês. Eu vou postar lá o trabalho de vocês, mas no final da aula eu deixo aqui para quem não tem acesso, eu vou mandar lá também um arquivo no grupo, ok? É só para vocês entenderem. Essa atividade aqui, dessas 12 questões abertas, elas vão ter o valor de 0,5. Tudo bem? Vocês vão desenvolver ela para mim. Eu vou passar para vocês uma segunda atividade que eu falei na aula passada, que eu colocaria para vocês marcarem X, que vai ser aquelas assim de... pai tal coisa, recessivo, de olho azul, casa com a mãe tal, para a gente testar isso. Só que como teve gente com dúvida, eu achei melhor hoje a gente fazer mais exercícios juntos, para depois eu cobrar de vocês. Então, a gente vai fazer junto hoje, ok? E aí, para que dia que vai ser, professora? Eu quero combinar uma coisa com vocês, uma metodologia para vocês todos aprenderem. Olha só, todas as segundas-feiras a gente tem aula. E a gente tem aula quinta-feira de 15 em 15 dias. O que vai ser o nosso combinado? Todas as segundas-feiras a gente tem matéria nova e todas as quintas de 15 em 15 dias a gente tem exercício de fixação. Como assim? Eu entro com exercícios da matéria que eu dei na segunda. E aí vocês já conseguem fixar aquela matéria fazendo exercício junto comigo. Então, nós vamos fazer dessa seguinte forma. Porque se vocês não fizerem assim, eu sei que essa galera aí que não estudou genética na vida vai ter uma dificuldade muito grande. E para quem já estudou a genética e sabe, vai ser rapidinho, você vai fazer. Então, a gente vai aproveitar. Então, essas aulas de 15 em 15 dias, a gente vai tentar colocar sempre as correções dos exercícios. E a aula das segundas-feiras, a gente vai colocar sempre teoria. Ok? Me dá um ok aí se você entendeu. Se não entendeu, fala para mim que não, que eu explico de novo. Então, olha só. O exercício que eu vou mandar para vocês amanhã, que eu vou passar... Professor, eu acabei de chegar. Você pode repetir de novo? É que eu vou passar o exercício para vocês hoje,
aqui no final da aula, que é um exercício que vale 0,5. E vai ter um exercício que eu vou postar na plataforma para vocês, junto com essa aula de hoje, que vocês vão desenvolver para mim, valendo o outro 0,5. A gente já vai ter um ponto de exercício. Esses exercícios a gente só vai corrigir nas quintas-feiras. Então, todas as segundas serão matéria nova, e todas as quintas, de 15 em 15 dias, a gente corrige exercício para fixar o que vocês aprenderam na segunda. Então, vai ser mais fácil para vocês fixarem do que eu ficar só colocando teoria, 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 e vocês não entenderem como aplicar isso. Certo? Certo, Breno? Ok? Tranquilo, tranquilo. Aí as atividades elas vão precisar ser resolvidas antes da quinta-feira e postadas no Moodle? Não. Hoje é quinta, né? Então, daqui 15 dias, na quarta-feira, daqui 15 dias, vocês vão postar para mim. Quem fizer no final de semana e quiser postar, vai estar o lugar lá para postar, não tem problema. Mas vocês vão postar para mim um dia antes da aula. Porque se você posta lá para mim, eu consigo abrir aqui e a gente consegue desenvolver ela na hora da aula da quinta. Tá certo? Eu vou colocar bonitinho lá, tipo, postar até dia tal. Tudo bem? Então, a gente sempre vai postar as atividades até na quarta. Porque aí na quinta vai ter nossa aula de exercícios. Ok? Perfeito? Beleza? Lucas, para mim não é. Né? Eu não acho difícil se você estudar. Agora, para quem não estuda, a genética não é fácil. Tem gente que presta bem atenção na aula, não tem dificuldade. Eu, por exemplo, sou o tipo de aluna que eu não tenho tempo para estudar fora da aula. Então, o que eu faço? Eu anoto tudo. Quando termina a aula, eu leio o que foi dado na aula de hoje, certo? E, às vezes, na véspera da prova, eu dou uma lida. Mas eu presto muita atenção na aula, anotando, porque quando eu anoto, eu aprendo. Agora, tem gente que faz resumo, que estuda na véspera da prova os resumos. Cada um tem um método de estudar, certo? Tem várias formas de você conseguir fixar. Tem gente que só estuda escutando música, se eu ligar uma música, eu não dou conta de estudar. Né? Tem gente que estuda com fone de ouvido escutando outra coisa. Então, cada um tem seu método, né? Melhor. Então, para vocês vão achar o que é mais confortável. Mas chegar na prova sem estudar, a prova fica difícil. Certo? O que é o mais... Professora? Só um instantinho, gata. O que é o mais difícil para genética? Porque você vai ter que aprender a fazer a interpretação do que o exercício está pedindo. Então, interpretar o exercício, ele é mais difícil do que fazer o exercício. Então, é por isso que eu vou sempre colocar esses exercícios para vocês de 15 em 15 dias. Tá ok? Ismael, conseguiu? Deu certo? Entrou? Já está aqui com a gente? Professora? Oi, gatinha. Nessa matéria nós vamos ter aula prática? Não tem prática em genética, Ellen. Aquela prática de laboratório, tá certo? Mas o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos... Tá previsto aí umas aulinhas de campo para a gente no final do semestre, tá? Que eu falei no primeiro dia de aula, tá lá na gravação do primeiro dia. Então, possivelmente, a gente vai dar umas voltas por aí. Em Goiânia, na Fazenda Escola, vai ter algumas coisas, tá bom? Ismael, depois a gente conversa no privado, você me chama, tá? Me chama para eu te ajudar. Então, vamos começar. Vamos lá. Lembra que agora eu aprendi a usar o Paint igual criança, né? Olha que beleza. Ou peraí que alguém quer entrar. Mas, como eu não tenho... Oi, Carlos. Boa noite. Boa noite. Então, eu estava olhando, daqui 2 semanas já é a nossa prova. Como é que vai ser dividido os outros 1 ponto da nota de atividade? Eu vou passar uma pesquisa para vocês sobre a lei de Mendel, tá? Ah, não, beleza. Aí eu vou passar para vocês bonitinho na segunda-feira.
Ah, Eu não. não passo, eu não passo tudo de uma vez, não, senão vocês desesperam. Então, vamos passar de pouquinho em pouquinho, tá bom? Não. Então tá bom, então. Então, vamos Obrigado. lá. De nada. Qualquer coisa vocês me chamam, porque lembra que eu não escuto mais nada aqui, hein? Eu não leio, né, na verdade. Bora lá. Professora, eu não me lembro o que é gene recessivo e eu não me lembro o que é gene dominante. Dominante é todo aquele que sobressai com uma característica quando eu tenho um recessivo perto. Lembra que a gente falou da relação de casamento, que o marido não deixa a mulher fazer nada e tal? Ele domina e ela não tem nenhuma característica das coisas que ela gosta. Quando eu tenho, gente, vocês estão vendo minha tela, gente? Sim, professor. Sim. Ok. Então, quando eu tenho um A maiúsculo, o Azão, significa que esse gene dominante, independente se ele tem um recessivo junto, ele domina. Então, isso aqui é como eu expresso o meu gene dominante. É igual criança, ó, dominante. Toda vez que você tiver duas letrinhas, que elas sejam minúsculas, tá? Azinho, azinho, ou que seja Vzinho, Vzinho, toda vez que ela for minúscula, eu vou ter, nossa, ficou até parecendo um olhinho. Eu vou ter um gene que ele é recessivo. Certo? Vou colocar só o R para ficar mais fácil. Então, toda vez que tiver o A grandão, domina. Toda vez que tiver dois Azinho junto, ou dois V, duas letras minúsculas, significa que ele é recessivo. O que é importante agora para eu saber? O que é homozigose? Homo. Toda vez que eu tiver letrinha igual, azão, azão, azim, azim. Lembra que eu falei que homo significa igual? Então, toda vez que eu tiver letrinhas iguais, significa que ele é homozigoto. Toda vez que eu tiver uma letrinha grande e uma minúscula, ele vai ser hétero. Para quem não entendeu isso na aula passada e me perguntou pelo WhatsApp. Então, quando eu tenho diferentes, significa que a letra é diferente, hétero. Toda vez que as letrinhas forem iguais, significa que ele vai ser homo. Até aí, beleza? Só estamos fazendo uma revisão da aula passada, ok? Então, homozigose, letrinha igual, heterozigose, letrinha diferente. Ok. Vamos lá. Meu quadrinho aqui com letrinha do pré. Aí eu quero saber agora, vamos começar a colocar. Eu vou contar para vocês como que é a coloração do meu olho. Meu olho, ele é castanho. Se eu perguntar para vocês aqui, cor dos olhos, castanho e preto, é dominante ou é recessivo? Dominante. Isso. Se eu estiver falando dos olhos verdes ou dos olhos azuis, eu não tenho muito menos olhos azuis e verdes do que, né? Eu vou ter os outros. Então, ele vai ser recessivo. Certinho? Então, até aí, vocês estão beleza. Então, vamos entender aqui a minha vida. Bora no meu exemplo. A minha mãe, ela é negra. Os olhos dela é castanho, é preto. Então, quer dizer que o olho dela é dominante. Ela pode ser azão ou azão. Isso eu tô falando da minha mãe. Certo? Uma coisa que Mendel estudou, que Mendel conversou, que ele chegou na gente, né, nos estudos dele, ele disse que todo ser humano tem um par de alelo. Um que vem da mãe
E esse, o segundo aqui, que vem do pai. Por isso que eu falo azão, quer dizer que veio um gene alelo da minha mãe e um gene alelo do meu pai. Então, quando eu faço um cruzamento, eu posso buscar nesse cruzamento uma forma de buscar como que é a minha família. Como que eu vou saber a coloração do olho que eu tenho, de onde veio? Então, eu sei que eu tenho um alelo da minha mãe, eu sei que eu tenho um alelo do meu pai. Isso a gente está fazendo um exercício que não está escrito no enunciado, mas na prova vai estar bonitinho. Eu vou escrever um para vocês desse jeito. Vamos por partes. Se a minha mãe tem o olho preto, ela vai ter no mínimo um azão, porque ela pode ser azão ou azão-azinho. O meu pai tem o olho azul da cor do céu. Ele é azinho. Possivelmente eu tenho um gene da minha mãe e eu tenho um gene do meu pai. Então eu sou azinho, porque o meu pai tem o olho azulzinho. Como saber que meu pai não é azão-azinho? Eu posso tentar puxar um pouquinho aí na minha família, né? Os pais do meu pai têm o olho verde e azul. Então, possivelmente, meu pai é recessivo mesmo. Mas como eu puxei um gene da minha mãe e um gene do meu pai, então eu sou uma heterozigota aqui. Beleza. Meu marido tem o olho da cor do meu, castanho. O pai dele tem um olho verdinho. Possivelmente o pai dele é azinho. E a mãe dele é morena e tem um olho preto. Possivelmente ela é azão. Como saber qual seria a probabilidade do meu filho nascer com olho azul ou nascer com olho verde, como meu sogro e meu pai? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o primeiro cruzamento. E lembra que eu vou cruzar cada letra que está na frente pelas letras aqui, ó. Então, eu vou pegar azão com azão, que dá azão. Eu vou pegar azão com azinho, que dá azinho. Eu vou pegar azinho com azão, que poderia colocar aqui azinho, azão, mas para ficar melhor, o dominante ele sempre vem na frente. Então, vai dar azão, azinho. E eu vou pegar aqui azinho com azinho, que vai dar azinho, azinho. Então, vamos entender aqui como é que fica a questão do meu filho. Mendel disse que uma característica, ela tem que ser somada a 100... Oxe, peraí. Que ela tem que ser formada a 100%. Quer dizer que cada par de alelo desse aqui, ele vai equivaler a 25%. Então, esse é 25, esse é 25, esse é 25 e esse é 25. Então, eu vou visualizar se eu tenho alelos que são iguais. Então, o que eu vou fazer? Azão, ele aparece uma vez só, não é? Então, eu tenho... Oxi. Ele aparece uma vez só. Então, eu vou ter ele 25% de azão. Se eu olhar o azão-azinho, ele não aparece duas vezes. Então, eu vou somar 25 com 25. Ele vai aparecer em 50% de chance. E se eu olhar aqui o azinho, ele vai aparecer aqui 25% de chance. Então, meu filho, ele vai ter 75% de dominância no castanho. Então, possivelmente, ele tem 75% de chance de puxar as avós. E ele vai ter somente 25% de chance de ser olhinho azul.
Professora, mas ele pode ter olho azul? Pode, ele tem 25% de ter olhinho azul. Então, eu vou ter a possibilidade maior de ser olho castanho para o meu filho. Isso aqui se chama F1. O que é F1? É o meu primeiro cruzamento na família. Então, tá mostrando eu com meu esposo. Beleza. Aí eu vou pegar e eu tenho vários filhos. Todos meus filhos, eles têm essa possibilidade aqui. Eu posso ter um filhinho com olho azul, eu posso ter filho com olho castanho e tal. Mas aí o meu filho, azão, azim, vou voltar aqui. Calma. O meu filho é azão, azim. Eu quero saber a possibilidade do meu filho ter a cor do olho diferente. Então, aqui eu já estou falando do F2, já é a segunda geração da minha família. Então, meu filho, azão, azim, casou com a moça do olho verde, que é azim, azim. Vamos ver qual é a chance do filho dele ter esse olho dessa cor? Pera. Então, olha só. Eu tenho azão com azim, azão, azim. Eu tenho azão com azim, azão, azim. Eu tenho azim com azim, que é azim. Oxi, azim. E eu tenho esse azim com esse azim, que é azim, azim. Se a gente olhar aqui na porcentagem, a gente vai ver que ele tem 25 com 25, 50% de chance de ter olho castanho. E 50% de chance de ter o olho azul ou verde. Então, a porcentagem do meu filho com essa esposa que tem o olho claro é muito maior de ter aí o olho, né, castanho. Ops, 50% de olho castanho e 50% de excessivo. Então, vai de Deus, né? Qual que vai ser escolhido? Aí eles que vão, Deus que vai ver aí o que ele quer. Então, por enquanto, tá dando para lembrar? Me dá um ok aí se tá todo mundo entendendo. Sim. Sim? Professor, eu tenho uma dúvida. Fale, Carlos. Assim, hipoteticamente, vamos supor que tem uma cidade de um país que a maioria das pessoas tem o olho azul. Esse olho azul ele vai ser dominante ou recessivo? Sempre a coloração do olho, tá? Ela é azão. Então, o castanho é azão. Eu posso ter casal recessivo. Vamos lá, por exemplo, do Carlos, ó. Tem uma cidade lá, em Curitiba também, Carlos. Quando você chega ali perto de Curitiba, tem uma cidade que chama Antonina. Tem um passeio de trem que faz lá. O trem sai de Curitiba e vai para esse lugar onde tem mar. É Morretes a Antonina. É um lugar onde quase todo mundo lá tem olho verde ou azul. É fora de lógica. A maioria lá tem olho verde com azul e casa com olho verde e azul. Quando vai puxar dos pais, os pais também é olho verde e azul, pai e mãe. Né? Diferente da minha mãe, que ela tem olho castanho. Então, quase todos lá, eles vêm de recessivos. Nesse cruzamento aqui, é o caso lá da Giovana e do Bruno Galhaço, que eu falei para vocês na aula passada. Os pais do Bruno Galhaço têm olho claro, os pais da Giovana têm olho claro e os dois têm olho claro. Então, a possibilidade do filho dele nascer com olhinho azul, ó.
possibilidade dele nascer de olho azul é praticamente 100% de chance dessa pessoa ter olho azul. Então, Carlos, nessa cidade que você falou, por exemplo, né? Essa cidade que você está falando, são genes recessivos que estão casando, não tem dominante. O dominante é o castanho e o preto, certo? Porque dominante é o que tem mais. Ah, entendi. Assim, Entendeu? eu pensei que, como, por exemplo, nessa cidade hipotética, teria mais gente com olho azul e verde, talvez poderia ser... Né? Ele domina a cidade, mas a genética não. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Mendel, quando ele fez os estudos dele, ele viu que o cabelo. Que cabelo preto e castanho é muito mais comum do que o cabelo loiro. É mais comum que as pessoas nasçam de cabelo castanho ou cabelo preto do que uma pessoa que nasça loiro, né? Por isso que muitas pessoas pintam o cabelo quando eles querem que tenha uma coloração diferente da sua. Mendel, então, diz que cabelo preto e cabelo castanho é dominante. E que o loiro, como ele não é tão natural quanto os outros, que é muito mais recessivo, então sempre o loiro nos exercícios, eles são recessivos. Então, isso já vem de estudo. Mesmo que eu chegue na cidade, lá do sul, e você vê aquela galera tudo loira. Qual é o gene dominante? O gene dominante é o do cabelo preto. Qual que é o gene dominante na cidade? É o gene recessivo. Então, o cabelo loirinho deles é recessivo. Não significa que porque tem muita gente começa a dominar, entenderam? Então, eu tenho uma noção disso. Deu para entender? Não, entendi. Certinho? Obrigado, professor. De nada. Então, assim, a Juliana falou assim, no caso, olho castanho, o pai da filha nasceu verde, a filha veio com olho castanho. Então, quando ela casar, ela tem porcentagem de nascer aí, de ter um filhinho dela com o olho claro, porque você tem aí 25% normalmente dos seus avós. Então, isso era só para a gente relembrar, tá? O que era essas multiplicações. Agora a gente vai complicar um pouquinho. Bora lá. Quem não entender, fale para mim. Vocês estão vendo que Mendel falou que cada letrinha dessa equivale a um gene. Esse seno da mãe, esse seno do pai, esse seno da mãe do rapaz, esse seno da mãe do rapaz. Então, toda vez a gente vai falar de par de gene. O cromossomo, ele é assim, ó. Se o gene está no mesmo lugarzinho do cromossomo, ele é chamado de alelo. Significa que eles estão no mesmo lugar aqui do meu cromossomo. Par de alelos. Então, normalmente, a gente vai ver aí azim e azim sendo idêntico, porque eles são homozigotos. Beleza, vamos lá. Vamos entender agora a probabilidade. Eu tenho aqui um indivíduo que é azão, que casa com uma moça que é azão, azim. Então, ele vai ter aí azão com azão, que forma azão. Ele vai ter azão com azim, que forma azão, azim. Ele vai ter azão com azão, que forma azão, azão. E ele vai ter azão, azim, que forma azão, azim. Se a gente olhar e o exercício estiver perguntando
Quantos por cento de dominância você vai ter? Você vai me falar que ele é 100% dominante em tal característica. Por que é 100% dominante? Porque o dominante é sempre o A maiúsculo. Certo? Ó. Quer dizer que todos eles têm dominância. Aí eu pergunto para vocês, quantos por cento são homozigotos? Eu vou olhar quais são iguais. Eu tenho azão aqui, eu tenho azão aqui. Lembra que cada um equivale a 25%? Quer dizer que eu tenho aqui 50% de azão. Então, quer dizer que eu tenho 50% de homozigose, porque eles são iguais. Mas eu tenho azim, que é um heterozigoto, porque eu tenho o azim grande e o azim pequeno. Ele também é 50% de chance de ser heterozigoto. Até aí a gente já viu no exercício anterior. Mas vamos lá agora para a probabilidade. O que é isso? Qual que é a probabilidade de determinada coisa? 25%, ó, eu tenho 4. Esse equivale a uma característica, que é um par de gene. Esse é uma característica. Esse é uma característica. E esse é uma característica. Então, eu posso perguntar para você assim, ó. Quantos de característica, qual é a proporção do indivíduo ser azão? Você está vendo que ele apareceu 2 vezes? Então, ele vai ser 2, porque ele apareceu aqui e aqui. Aí eu te pergunto no exercício, qual a proporção de ser azão? Ele vai estar aqui, azão. Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? 2 por 2. Vamos fazer um exercício diferente para a gente falar dessa probabilidade. Vamos buscar aqui o azim versus azim. Então, eu vou ter azim, azim. E eu vou ter aqui azim. Acho que é o mesmo exercício do anterior, ué. Eu vou ter aqui, qual é a proporção que apareceu o azim? Ele não apareceu 2 vezes? Aqui, quantas vezes apareceu o azim? Também apareceu 2 vezes. Então, a proporção é que seja 2 por 2. Estão conseguindo entender isso? Só para eu entender. Deixa eu dar um exemplo que seja diferente desses 50%. Vamos mais um. Então, o pai dessa criança, ele é azão, que casou com azim. Então, azão com azão. Azão com azim. Azão com azão. Ai, mas eu tô ruim de exemplo. Deu de novo. 50% de chance. 25% de azão. Professora. Oi. Se a senhora colocar azão e azão, vai dar 75%. Eu vou colocar. Só porque eu tava querendo um que tivesse tudo dominante, mas não deu certo, não. Eu vou colocar aqui. Então, 50% de cada um
onde eu vou ter a proporção de novo de 2 por 2. Vamos no exemplo. Então, meu indivíduo é azão, azinho, com azão, azinho. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Ops. Pera, que o negócio bagunçou. Aí. Azinho, azinho. Então, agora é mais fácil de vocês visualizarem. Olha só. Lembra que eu tenho 25% de azão, azão, 50% de azão, azinho e 25% de azinho, azinho? Olha só. Quantas vezes de aqui, ó, aqui eu tenho 4 alelos. Quantas vezes que aparece azão, azão? Não é uma vez só? 1. Coloquei aqui a proporção. Quantas vezes aparece azão, azinho? Não é 2 vezes? Então, 2 vezes apareceu ele. Quantas vezes aparece azão, azinho? Ops, azinho, azinho? 1 vez. Então, qual que é a minha proporção? 1 por 2 por 1. Até aí, vocês estão entendendo? Professora, você pode explicar de novo? Posso. Vamos de novo. Ó, como que eu verifico a minha proporção? Cada par de alelo, deixa eu pegar aqui uma corzinha amarela. Cada parzinho desse aqui, ó, azão, azão, ele tem uma proporção que Mendel diz que é 25%, que uma característica, ela é a soma de alelos 50% que vem da mãe, 50% das características vão vir da sua mãe, e 50% das suas características vão vir do seu pai. Por isso que você multiplica o azão que veio da sua mãe pelos 2 de cá, e você multiplica o azinho que veio do seu pai para os 2 de cá. Então, por isso, ele vai dar 4 alternativas. Então, quais são as alternativas que ele te deu? Ele te deu aqui azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, a proporção seria 25% para cada um. Que, como eu tenho 4, seria um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Essa é a proporção de que pode aparecer no meu exercício. Então, eu vou olhar agora. Quantos por cento que aparece de azão, azão? Fala aí para mim. Ele não aparece uma vez só? Ele vai aparecer para mim somente 25% de azão, azão. Então, a possibilidade dele ser azão, azão é 25%. Quantas vezes ele apareceu aqui no meu cruzamento? Foi 1 vez. Então, eu vou vir aqui e vou escrever proporção de 1 vez que ele apareceu. Beleza. Lembra que cada um vale 25. Eu olhei aqui, o azão, azinho, ele apareceu 2 vezes. Aqui é 25 e aqui é 25. Como ele apareceu 2 vezes, eu vou colocar a proporção que ele apareceu aqui 2 vezes. Ele apareceu 2 vezes de 4. E quantas vezes apareceu o azinho, azinho? Ele é 25% também. Ele apareceu 1 vez. Então, qual que é a proporção do meu exercício? 1 por 2 por 1. O que significa isso? Eu tenho uma chance de aparecer uma forma, eu tenho 2 chances de aparecer outra forma, e eu tenho uma chance de aparecer outra forma. O que significa isso? Uma característica. Agora, deu para entender o que é essa proporção? Sim ou não?
proporção e percentual é diferente. Eu estou querendo saber a proporção que vai aparecer no meu exercício, certo? Eu ainda não ensinei porcentagem para vocês. Agora que a gente vai entrar na porcentagem de probabilidade. Ah, Lucas, essa proporção e porcentagem vai aparecer sim. Por exemplo, eu coloco lá para você. No cruzamento tal, quais seriam as possíveis proporções? Eu coloco para você, letra A, 1 por 2 por 1, 1 por 1 por 1 por 1, 1 por 2, deixa eu colocar aqui, 1 por 1, 1 e 1. Alternativa, 1 por 2 por 1. 3 vezes que apareceu azão, azão. 3 por 1. Eu posso colocar as alternativas para você naquele exercício desse jeito aqui. Mas eu posso perguntar para você se o gene recessivo vai aparecer quantos por cento? Vamos dizer que apareceu uma vez só. Eu vou colocar para você 25%, 50%, 75%. Então, o que você vai fazer para mim? Isso aqui que eu fiz, ó. Você vai colocar a porcentagem, vai colocar a proporção. Nós vamos fazer o exercício que eu vou passar para vocês treinarem isso. E nós vamos corrigir na próxima quinta. Deu para entender? Vou falar de novo, Lucas, que eu acabei de explicar isso. Olha só, vamos de novo. Porcentagem vai vir aqui 20, vai vir aqui 25%. Vai vir aqui 50%. Isso é porcentagem. Vai vir aqui 100%. Isso é porcentagem. Quando você vê 1 por 2 por 1, isso aqui é proporção de que pode aparecer no meu exercício. Qual que é a diferença dos dois? Estou lá com o resultado que deu azão, azão. Azão, azim. Azão, azim. E azim, azim. Vamos ver a porcentagem dele. Quantos por cento que vai dar de azão, azão? Não é 25%? Lembra que cada parzinha equivale a 25. Azão, azim. Ele apareceu 2 vezes aqui. É 25 mais 25. Então, ele é 50%. E azim, azim apareceu aqui uma vez só. Então, ele é 25%. Isso aqui é porcentagem. Certo até aí? Porcentagem. Agora, eu quero saber qual é a proporção. Eu vou ver quantas vezes aparece. Se é 25, quer dizer que ele apareceu uma vez só. Eu olhei aqui, quantos azão, azão eu tenho? Coloquei aqui umzinho. Coloquei os 2 pontinhos. Quantas vezes aparece o azão, azinho? 2 vezes. É a proporção que ele apareceu no meu cruzamento. 2 vezes. Quantas vezes que apareceu o azinho, azinho aqui dos 4? Apareceu uma vez só. Isso aqui é proporção. Ó, isso aqui é porcentagem, porque eu tenho 1% aqui na frente. Esse aqui é proporção, é quantas vezes apareceu das 4 aqui, aquela letra. Então, eu tenho proporção e eu tenho probabilidade. Agora deu para entender? Lucas? Oi, Elaine. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teve uma moça que perguntou aqui, e é a mesma pergunta minha. Se sempre vai ser nessa ordem, azão, azão, azim, azim, azão, azim e azim, azim. Ou vai depender do cruzamento?
Depende do cruzamento. Meu cruzamento pode ser azinho, azinho. Quer ver? Vamos lá. Lembra que nossas quintas é de exercício, por isso que eu não estou colocando matéria nova para vocês. Olha só. Vamos dizer que foi o Bruno Galhaço com a Giovana. Eles são recessivos, a cor dos olhos. Azinho, azinho. Então, aqui a gente já sabe que vai dar azinho, azinho. Azinho, azinho. Azinho, azinho. E azinho, azinho. Por que que a gente sabe isso? Porque eu vou cruzar azinho com azinho, azinho com azinho, azinho com azinho, azinho com azinho. Então, ele é 100% recessivo. Por que que ele é 100%? Porque eu estou somando 25 mais 25 mais 25 mais 25. Aí eu te pergunto no exercício, qual é a porcentagem do indivíduo ser recessivo? Você vai responder para mim que a porcentagem é 100% de chance dele ser recessivo. Não tem nenhum razão aqui. Beleza. Qual que é a proporção do recessivo? Você vai colocar para mim 4. Ele não apareceu 4 vezes? Ó. 1, 2, 3, 4. Então, é só isso aqui. 4. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho azão, azinho, azinho. Então, eu tenho azão, azão, azinho. Azão, azão. E azão, assim. Qual que é a porcentagem dele ser dominante? Todos aqui têm azão, certo? Então, ele é 100% dominante. Olha a pergunta que eu fiz. Dominante. 100% ele vai dominar. Se eu perguntar para você quantos por cento eu tenho de homozigose, ele vai ser 50% homozigose. O que que é isso? Letrinha igual, ó. Eu tenho azão, azão e eu tenho azão, azão, que é igual. Então, é 50%. Se eu perguntar para você quantos por cento eu tenho de heterozigose, que é letrinha diferente, também vai ser 50%. Depende do que eu te perguntar no exercício. Agora, vamos ver a porcentagem aqui de cada letra, de cada gene. Lembra que cada um desses aqui... Deixa eu pegar um vermelho, um rosa. Ele vai ser 25%. Esse é 25%. Esse é 25%. E esse é 25%. Que equivale a 1 e 1. Agora vamos analisar nosso exercício. Quantos por cento eu tenho de azão, azão? Eu não tenho ele 2 vezes? Eu tenho ele aqui e eu tenho ele aqui? Quer dizer que eu tenho 50% de azão, azão. Quantos por cento eu tenho de azão, azinho? Ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então, eu tenho 50... Eita! Eu tenho 50% dele. Beleza, eu já sei quantos por cento eu tenho de cada característica. Se eu perguntar para você sobre
aqui qual é a proporção, a gente vai olhar. Quantos azão aparece? Não é 1 mais 1? Então, a primeira proporção do azão é 2. Ele apareceu 2 vezes. Apareceu uma aqui e uma aqui. Então, eu já coloquei 2. Quanto de proporção aparece o azão-azinho? Apareceu uma vez aqui e apareceu uma vez aqui. Então, a proporção do exercício vai... vai ser 2 por 2. Então, ele teve 50% de chance de ser azão-azinho, 50% de chance de ser azão-azão. Proporção de 2 por 2. Deu para entender? Coloca para mim aí. Sim. Sim? Professor, me tira uma dúvida. Fale. Por exemplo, tem uma pessoa que ela tem um gene dominante. Como que a gente vai saber se a gente vai colocar o azão ou o azão e o azinho? Né? O exercício vai te contar, o exercício vai falar assim, ó. Em um casamento de homozigose do gene dominante, quer dizer que vai ser azão-azão. Se o exercício falar em um casamento com heterozigoto, tal coisa, ele vai ser azão-azinho. O exercício, ele te conta, por isso que a interpretação do exercício é tão importante. Vocês estão vendo que cada vez que eu faço isso aqui, ó, eu sempre falo para vocês de homozigoto e heterozigoto. Normalmente, os outros professores não linkam as duas coisas, né? Eles não linkam nas aulas, mas é muito mais fácil para você aprender a interpretar. Então, o exercício vai falar lá assim, ó. Vamos pensar no exercício, ok? O exercício vai falar assim. Um jovem casal da cidade de Anápolis terão o primeiro filho. A mulher, ela é homozigota para o gene dos olhos castanhos. Quer dizer que ela vai ser azão-azão. Certo? Ela vai ser azão-azão porque ela vai ser... Gente, não coloca outro professor no meio não, senão o povo já acha que é a aula do outro. Presta atenção no meu exemplo. Volta para cá. Não viaja, não. Vamos lá de novo. O casal de Anápolis vai casar agora. Já casou e está grávida. Disse que a mulher, ela é homozigota para o gene do olho castanho. Quer dizer que ela só pode ser azão-azão. Porque o olho castanho é dominante, que a gente já falou sobre isso. Casou com um rapaz que ele é heterozigoto para o olho castanho. Quer dizer que ele só pode ser azão-azinho. Isso, amor, professora. Espera um tiquinho. Ele é heterozigoto. O exercício falou que ele é heterozigoto para o olho castanho. Se tivesse falado para o olho azul, é azinho. Vamos lá de novo. O casal acabou de descobrir que estão grávidos. A mulher, o exercício fala para você que a mulher, ela é homozigota. O que é homozigoto? Ele só pode ser azão-azão ou azinho-azinho. Homozigoto quer dizer letrinha igual. Presta atenção. Ele pode ser azão-azão ou azinho-azinho. Igual. Se o exercício falar para você que tal pessoa é heterozigota, ela só pode ser azão-azinho. Isso é o mínimo que você já tem que saber. Que a gente já fez muita coisa disso. O exercício, eu já falei para vocês, que Mendel já falou nos exercícios, que o olho castanho sempre é dominante. Quer dizer que ele sempre tem que ter um azão. E ele é dominante. E a gente já falou que o verde e o azul, como ele não é comum, ele é recessivo. Quer dizer que ele sempre vai ser azinho-azinho. Sempre. Então, sempre que for preto, sempre que for castanho, ele tem que ter um azão. Sempre que for azul ou verde, ele tem que ser azinho-azinho.
Vamos de novo para o nosso exemplo. A menina, ela é homozigota para o olho castanho. Quer dizer que ela é azão, porque ele falou que é homozigoto. Se falasse que ela era heterozigota, ela tinha que ser azão. Beleza. Aí falou que o pai da criança, ele é heterozigoto para o olho castanho. Heterozigoto quer dizer que ele é azão. Se falasse que era heterozigoto para o olho azul, não tinha como. Teria que ser azim. Então, o exercício ele não vai te confundir. Ok? Se ele falar que ele é olho azul, você já tem que saber que ele é azim. Beleza? Isso é pega de exercício. Então, a nossa mulher lá, a mãe, ela é homozigota, então ela é azão. E o nosso pai, ele diz que ele é heterozigoto para o olho castanho, então ele vai ser azão. O exercício me contou que é homozigoto. Agora vamos lá para um exemplo 2, certo? A criança estava na escola aprendendo genética, quando a professora pediu para verificar qual seria o genótipo dos pais. Aí a criança pergunta para o pai qual seria o genótipo. Esse é nosso exemplo. Aí o exercício fala assim: a mãe da criança é heterozigota para o olho castanho. Quer dizer que se ela é hétero, a letrinha é diferente. Ela é azão. E o exercício te diz que o pai da criança, ele também é heterozigoto para o olho castanho. Então, é azão. Quer dizer que meu cruzamento é azão versus azão. O exercício me contou que ele é heterozigoto, certo? Agora vamos para um terceiro exemplo. A Jaciara é uma aluna da escolinha dominical e ela quer saber por que os olhos dela são azuis. O exercício diz que a mãe da Jaciara é uma heterozigota para o olho castanho. Quer dizer que ela é azão, que ele falou que ela é heterozigota. Mas o pai de Jaciara tem os olhos verdes e ele é homozigoto. Quer dizer que o pai da Jaciara é azim. Então, quer dizer que vai ser azão versus azim. Quem não entendeu, escreve para mim aí, não. Se for preciso, a gente coloca mais uns 10 exercícios. Conversa comigo aí. Professora? Oi. O que vai determinar, só para confirmar aqui, pelo que você me falou, da maneira como você estava explicando, o que vai determinar se um gene é dominante ou recessivo vai ser a observação ou tem algum tipo de mapeamento ou experimento que dá para determinar? O exercício, ele pode falar para você assim, ó, a coloração da pele castanha é dominante. Professora? Oi. Mas não em um exercício, assim, na vida real mesmo. Como eles chegam a essas conclusões? É só por observação? Só por experimento. Se chama hipótese, tá? Por exemplo, toda vez que eu quero provar alguma coisa diante da ciência, eu faço hipóteses. Vamos dar o exemplo aí da Covid, né? Eu tenho hipóteses que a vacina vai fazer efeito para tantos % da população. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aplicar na população para que eu tenha dados. Eu vou saber se ela vai ser bom para 100%, para 50%, para 25%. Então, somente quando eu jogo com experimentos que eu consigo ter isso. Por exemplo, o olho castanho, ele é dominante sempre, porque a maior parte dos estudos demonstraram que o castanho é homozigoto. Então, normalmente, o exercício, ele te dá, ok? Entendeu, Breno? Ou na vida já teve os estudos com aquilo ali.
Entendi, então é mais a questão da observação. Você experimenta e observa aquilo. Não tem um teste que você pode fazer, por exemplo, pegar uma célula e, e fazer um teste em cima dela, né? Tem. Por exemplo, hoje em dia eu posso querer ser mãe de aluguel, certo? Então eu vou lá para comprar que eu quero fazer inseminação artificial. E eu posso chegar lá e falar assim, eu queria que o pai da criança tivesse um estereótipo negro, que o pai da criança ele tivesse olhos castanhos. Então, na ficha daquele pai, ele já tem ali o estereótipo. Então, quando vai para o laboratório, eles já tiraram aquelas características. Mas não necessariamente eu vou estudar na célula para saber. Senão seria muito fácil, né? Ah, não, meu filho não vai ter olho azul, eu não quero. Não. Então, assim, tem vários estudos. Deixa eu ver aqui, qual foi a pergunta aqui? Quando é heterozigoto para olho azul? Não tem, Tiago. Sempre o recessivo é azim. Só vai ser heterozigoto quando o exercício te falar que tal coisa é heterozigoto. O recessivo sempre é azim, ok? Ou vezim, etc. É um padrão da genética, Jaciara. Peraí. Professora? Peraí, só um instantinho, deixa eu só terminar de ler aqui, porque senão ele vai sumir de novo. Se o exercício me der que uma pessoa tem olho castanho ou preto, eu devo colocar azão ou azão. Como eu falei agora, Evelyn, o exercício vai te falar se ele é homozigoto ou ele vai te falar que ele é heterozigoto. Se o exercício falar que é homozigoto, você vai pôr azão. Se o exercício falar que é heterozigoto, você vai colocar azim. O exercício, ele te conta, por isso que a interpretação dele é importante. Certo? Cristiane perguntou quando a pessoa nasce com o olho azul e o castanho. Cristiane, isso vai ser uma aula nossa lá na frente. Eu não vou falar disso agora, porque senão vocês vão confundir agora para a prova, tá? Porque aí entra algumas exceções. É igual animal, que você tem um gatinho que cresce com o olho, tá? Diferente. Eu não vou falar agora, porque senão vocês vão se confundir. Agora que eu estou conseguindo que a maioria, né, esteja aprendendo. Professora? Oi. Eu tenho 3 primos que o pai e a mãe deles têm os olhos escuros. O primeiro filho nasceu com o olho azul, depois ficou verde. O segundo nasceu com o olho castanho, é bem escuro. E o terceiro nasceu com o olho amarelo. Amarelo é porque é mel, é variação do castanho. Não existe olho amarelo. É castanho. Um castanho bem claro. Isso. E foram os 3. Nasceram, qual é a coloração do olho? O olho ele é verde, azul, ou castanho, ou preto. O preto varia para o castanho, o verde varia para o mel e outras cores, mas eu tenho somente essas cores. Quer dizer que os avós dessa criança, possivelmente algum da família aí para frente, era com olho claro. Então, lembra dos 25% de chance daquele filho ter o olho claro? Eu não sei se é desse exemplo aqui, deixa eu ver. Aqui, não. Mas em um dos exemplos que a gente colocou, se teve um filho que nasceu de olho azul, é porque ele tem no gene dele, ou do pai ou da mãe, alguém da família que tinha. Certo? Então, olha só, gente. Eu não sei se eu consegui acompanhar todas as dúvidas. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou colocar um vídeo falando só sobre o que é homozigose e vou colocar um outro vídeo falando só o que é heterozigose. E vou colocar um terceiro falando sobre coloração dos olhos, para fixar essa matéria que nós tivemos hoje. Um falando de proporção e um falando de porcentagem, ok? Assistam. Eu vou colocar tudo isso junto. Mas, no geral, vocês conseguiram entender?
Para quem, assim, eu não vi a pergunta no chat, porque passa muito rápido as perguntas, talvez eu deixei de responder alguém. Pergunta no nosso grupo que eu respondo vocês. Talvez é a dúvida de outros. Tá certo? Tudo bem? Maria Célia, você colocou lá em cima que você não entendeu? Depois você entendeu? Professor, depois manda o link lá no primeiro período da enfermagem, do grupo. Eu vou mandar em todos, tá? Tá, obrigada. Vitória, não é isso não, tá? Vamos lá, Vitória. A Vitória colocou para mim assim. Homozigoto dominante é azão, certinho. Homozigoto recessivo, tá certo. Homozigoto recessivo, azão. Peraí, deixa eu ler, porque sumiu de novo. Aqui. Homozigoto dominante, azão. Homozigoto recessivo, azim. Lembra que homozigoto, a letra tem que ser igual. Heterozigoto, azim. Isso aí, Vitória, tá certinho. Vou copiar e colar aqui de novo. Copia isso no caderno. Vai cair na prova. Ok? Olho azul é azim. Olho verde é azim. Lembra que eles são recessivos, ok? Então, olha só, gente. Eu vou postar esse exercício aqui para vocês lá. Eu não vou fazer vocês copiarem agora, tá? Mas eu pergunto para você. Uai, gente, tem gente entrando agora. Não vou parar, não. Então, olha aqui. Vem aqui a importância do DNA. O que é o gene recessivo? O que é o gene dominante? Vocês vão responder para mim. O exemplo de gene recessivo e dominante, você pode pôr azim, azim. O que é homozigose? O que é heterozigose? E depois vocês vão falar para mim o que é a lei de Mendel, a primeira e a segunda. A segunda lei de Mendel, a gente não entrou nela, para a primeira VA. A gente ainda está na primeira lei de Mendel. Por quê? Vamos recordar, olha só. Primeira lei de Mendel é aquela que eu olho uma característica só. Eu estou vendo o olho, eu estou vendo a ervilha que é verde, a ervilha que é amarela. Agora, a segunda lei de Mendel é a ervilha que é lisa e amarela, rugosa e verde. São duas características na mesma coisa. Qual a possibilidade do seu filho nascer de olho azul e cabelo preto? Então, vai complicar, né? Então, por enquanto, a primeira VA é primeira lei de Mendel e as coisas da genética básica. Por enquanto, certo? Segunda-feira, a gente já tem a matéria nova que a gente vai falar. Alguém falou na aula passada assim, professora, eu aprendi a fazer esse cruzamento no quadrinho. A gente vai começar a fazer uns quadrinhos. Que quadrinho é esse? É para eu saber probabilidade. Aí a gente já mudou. Não é proporção, não é porcentagem, entra probabilidade. O que é isso? Qual é a probabilidade daquela criança nascer de olho castanho, cabelo preto, ou nascer de olho preto e cabelo loiro? Então, a gente vai começar a ver probabilidade daquilo acontecer. Qual que é a probabilidade de chover hoje? Nenhuma. Certo? Eu não estou falando de percentual mais. Vou falar de probabilidade, mas isso vai entrar somente, tá? Na aula que vem. Ok? Gente, deu para entender? Eu vou colocar os vídeos para ajudar vocês a fixar melhor a matéria. Mas na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, eu acredito que já vai facilitar bastante. Tá? Então, vamos só recordar para quem entrou depois. Esse exercício aqui de 12 questões, que são todas discursivas, vocês vão fazer ele no valor de 0,5. Os outros exercícios, que são os de marcar X, lembra que mesmo marcando X, você tem que fazer aqui no papel, azão, puxa. Se tiver canetinha colorida igual eu faço, você puxa para não confundir. Vocês vão fazer e vai valer o outro 0,5. Essa atividade tem valor de 1 ponto. Possivelmente, eu vou passar um trabalhinho para vocês valendo o outro 1 ponto que falta. A prova vale 8.
Então, isso vai ser o que nós vamos fazer. Eu vou falar novamente. Para que dia que é essa atividade? Para daqui 15 dias. Para outra quinta-feira. Ah, professora, mas já vai ser semana de prova. Aí a gente vai conversar. Eu vou olhar ainda o calendário, que eu estou perdida no tempo, para ver se a gente faz a correção, então, na segunda, se for semana de prova, que alguém mandou aqui para mim. Vou olhar ainda. Por enquanto, é para quarta-feira, daqui 15 dias, esses 2 exercícios. Que aí eu já faço uma revisão. Caso não seja, vamos dizer que seja na semana de prova, eu passo essa revisão todinha de correção dos exercícios para segunda e a gente faz prova na quinta. Vou olhar bonitinho e falo para vocês segunda-feira, ok? Combinado? Segunda-feira eu passo o nosso cronograma de como vai ser a entrega da atividade e como vai ser o nosso dia de prova. Eu vou olhar bonitinho de como vai ser. Certo? Me dê um ok se vocês entenderam. Vocês podem fazer no Word, para quem tem computador. Você pode fazer no seu caderno, tirar as fotos, juntar lá e postar para mim. Eu não sou enjoada. Só a voz que é chata, mas o resto, se você fizer para mim, você aprendeu, o que importa. Eu não vou ficar me apegando a isso não, tá? Então, vocês vão tirar a fotinha do seu caderno e posta para mim que eu corrijo do mesmo jeitinho. Se você tem a condição de digitar, digita para mim. Mas eu não vou falar para você, todo mundo tem que fazer digitado. Não. O que você puder. A gente sabe que tudo está diferente. Vocês estão vendo eu aqui? Olha só que feiura. Olha isso aqui. Se fosse no quadro, tava lindo. Mas até agora eu não consegui fazer os risquinhos certinho do azinho. Eu vou treinar nesse fim de semana. Me ensinaram que tem a caixinha de texto aqui, ó. Você faz assim e a letrinha sai bonitinha. Só que eu não aprendi ainda a mexer. Me ensinaram na aula de hoje de manhã. Então, eu ainda vou aprender a melhorar. O Diego perguntou se for responder no caderno, tem que copiar as perguntas também. Você que sabe, Diego, mas facilita a minha vida. Porque além de você tirar foto, eu posso não estar com as perguntas aqui. Então, me ajuda, que eu te ajudo. Cola em mim que é sucesso. Combinado? Pessoal, vocês estão de blusinha amarela? Como é que é? Abre a câmera aí, mesmo que vocês estejam descabelados. Abre para mim. Deixa eu ver vocês. Tem nada não. Abre se tiver de outra cor também. Que ó, professora, ela tá pitando, ó. Olha. Adoro. Aí pra você ver, tá no nag aí. Arruma e abre as câmeras para mim. Tem tá nada vendo não. aí? Nossa professora é do rolê, Dudu. É nóis. Bora lá. Cadê? Cadê todo mundo? Deixa eu me arrumar, calma aí. Arruma aí. Espera aí que eu vou ficar bonito, Pentei o cabelo, esse negócio fica bom. Menina, eu tô de um jeito que nem penteando o cabelo, o negócio tá ficando bom. Tá bom. A gente precisa de uma progressiva. Bora. Eu vou fazer assim. Eu vou tirar essa primeira com quem tá mostrando pra mim. Espera. Olhem para cá. Tira essa fumaça. Agora, o que vocês vão fazer para mim? Galera, aí mexe no mouse e tal, para a gente trocar as pessoas que estão aparecendo aqui, para todo mundo aparecer na minha fotinha. Dá uma mexidinha para você vir para mim. Ou conversa comigo, abre seu áudio e vem. Tá aberto. É porque nós temos 100 pessoas, né? Oi, professora. Olha ali, professora, seu aluno. Cadê meu aluno, meu Deus? Gente! Nossa Senhora! A genética aí tá Professor do seu negócio.
Aluno jamais ia fazer esse tipo de coisa. Pelo menos tá assistindo aula, gente. É verdade. É verdade. O Breno tá bem. Eu não importa esse treinão, meu filho. Se você estiver comendo, tá lindo. Olha aquilo. Ainda bem que eu não mexo nisso. Bora. Chega, Breno. Então, agora, saiu todo mundo. Se não saiu, vocês me perdoem, tá? Porque normalmente a imagem não mostra as pessoas que eu quero, né? Então, assim, deixa por enquanto, ok? Então, ó, hashtag. Se vocês postar a fotinha minha, vocês me avisam. Alguém postar uma foto minha assim, ó. Igual aquelas meninas estranhas. Vocês falam que eu tô... Né? Não, senhora. Postaram a foto minha assim, ó. Ai, Nossa. Então, ó, gente. Bom final de semana. Que Deus abençoe vocês. Amanhã eu consigo colocar as coisas na plataforma para vocês, tá bom? Beleza. Juízo. Que Deus abençoe. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Ô, Elaine, faz pose então pra nós tirar foto bonitinha. Ai, vamos fazer pose? Peraí. Oxi, eu já tava rindo aqui. É minha conexão, gente. Era. Bom que foi no final da aula, né? Vocês estão me vendo? Vocês conseguem me ver? Eu não sei por que minha conexão caiu. Voltou, professora. Para mim tá escrito, você perdeu sua conexão. Eu nem sei como é que tá. Aí voltou. Nossa, em 1 minuto que eu fiquei fora, 70 pessoas saíram. Você vê, vamos tirar outra foto. Com esse tanto de gente que tá aqui, dá certinho. Abre aí as câmeras. Ah, abre aí de novo. Deu. Então, amores, um beijo. Fiquem bem, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Josi. Tchau, Vitória. Tchau, Vitório. Beijo para todos.